Gizescope, capítulo 3. Confiar e obedecer. É natural que surjam muitos conflitos caso você decida buscar a voz de Deus pela leitura da Bíblia, e assim comece a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. A pessoa que deseja se tornar uma cópia de Jesus precisa estar precavida para saber reagir quando as dificuldades aparecerem. Ser alguém como Cristo requer coragem, equivalente à que é necessária para sair de um barco e andar sobre as águas do mar. As Escrituras nos contam a história de alguém que passou por uma situação como essa: Pedro. A tradição judaica do primeiro século estabelecia que o filho deveria seguir a profissão do pai. Jesus, por exemplo, aprendeu o ofício de carpinteiro, ocupação de José. Com Pedro não foi diferente. Herdou de seu pai a profissão de pescador. Foi em meio a um dia de trabalho que Jesus fez daquele pescador de peixes um pescador de homens. Mateus 4,19. Depois de algum tempo caminhando ao lado de Cristo, testemunhando os mais variados tipos de milagres, certo dia Pedro estava dentro de um barco quando uma tempestade assustadora ameaçou afundar a embarcação. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Mateus 14, do 22 ao 32. Para compreender a atitude de Pedro nesse episódio, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense nele bem pequeno, ainda menino, acompanhando o pai até a beira do mar. Como todo aquele que zela pela segurança de seu filho, Jonas, seu pai, naturalmente deve ter-lhe instruído: "Filho, fique sempre longe da borda no barco, pois se cair na água, você afundará." O menino olha para a água e memoriza essa primeira lição: na água você afunda. A lição deve ter sido assimilada com rapidez, pois Pedro certamente via com frequência pessoas que caíam ao mar. Não deve ser difícil supor que, ao longo dos anos, ele mesmo tenha caído muitas vezes na água, sempre que Pedro presenciava alguém mergulhar, saltar da embarcação ou escorregar pela beirada, ou quando ele mesmo passava por isso. A lição se solidificava em sua compreensão acerca de como o mundo funciona. Anos depois, este mesmo Pedro estava dentro de um barco no mar em que pescava por anos, diante de um homem que conhecera havia alguns meses e que o convidava a sair do barco e andar sobre as águas. Que proposta louca! Não sei você, mas para mim, as palavras de Jesus não fariam absolutamente nenhum sentido à luz de tudo que Pedro já vivenciara e da lógica acerca do que aconteceria caso ele pulasse sobre a murada do barco. A situação de Pedro nesse episódio pode nos dar uma visão bem clara sobre o que enfrentamos ao aceitar o desafio de explorar a palavra de Deus, a fim de conhecer Jesus e nos tornar uma cópia dele. Ali, naquele barco, o pescador se via diante de um enorme dilema:
De um lado estava Jesus dizendo que ele poderia pisar na água, pois não afundaria. Do outro havia as experiências passadas que não deixavam dúvida alguma de que sim, ele afundaria. No que acreditar, no Mestre ou no passado? Este é o desafio que se apresenta a todo aquele que decide se tornar uma cópia de Jesus, mediante o conhecimento de sua palavra. Se você tomou essa decisão, vai se pegar constantemente à beira do barco da vida. De um lado ouvirá Jesus dizendo: ele o agrediu, dê a outra face. Ou, ele o ofendeu, perdoe, dê mais uma chance. Do outro lado estarão os ensinamentos de toda uma vida, dizendo: ele o agrediu, bata de volta, vingue-se. Ou, ele o ofendeu, não baixe a guarda, pois ele fará de novo. Lembra-se daquela última vez? A grande questão é: a quem você dará ouvidos? Para responder com convicção a essa pergunta, será preciso compreender exatamente quem é o homem que está do lado de fora do barco, convidando-o para sair. Pois existe uma diferença monumental entre quem ele realmente é e quem a sociedade e a cultura secularistas em que vivemos dizem que ele é. Qualquer brasileiro ouve falar muito sobre Jesus. O nome dele é usado em expressões linguísticas, em nomes de instituições ou até mesmo como marca de refrigerante. Vemos imagens dele em muitos lugares por onde passamos, da estátua do Cristo Redentor aos crucifixos espalhados em repartições públicas. Essa presença massiva do nome e de referências icônicas de Jesus acaba esvaziando sua pessoa aos olhos de muitos, além de banalizar sua importância. Hoje, a desvalorização do nome de Jesus se dá pelo fato de que se tornou barato ter Jesus. Os esforços necessários são mínimos. Basta ir uma vez por semana a uma igreja e assistir a um culto de 1h30 para ser considerado alguém que o tem dentro de si. Nós nos esquecemos de que existe um preço para segui-lo. Lucas 14:33. Então, de repente, depois de conviver por décadas com esse Jesus barato, sem que ele tenha muito peso ou influência em sua vida, você se vê diante dele no momento em que é convidado a andar sobre as águas e se tornar como ele é. Mas quem está ali não é esse Cristo comum, banalizado, que a sociedade conhece. É Deus em forma de homem, Criador de todas as coisas, Salvador, Restaurador, maravilhoso, eterno e todo-poderoso. Esse é o verdadeiro Jesus, é essa pessoa indescritível que o chama para andar sobre as águas. O profeta Isaías registrou que esse Jesus tem o céu por trono e a terra por estrado de seus pés. Isaías 66:1. Além de possuir a capacidade de conhecer cada estrela pelo nome. Isaías 40:26. Para se ter uma ideia de quão extraordinária é a mente do Senhor, os astrônomos afirmam que até onde eles podem observar, é possível que existem 70 sextilhões de estrelas, 7 seguido de 22 zeros. É o dono dessa mente, capaz de contar cada uma dessas estrelas e lembrar do nome de cada uma. Quem o está convidando para viver segundo as possibilidades do reino dele? Um reino onde não se afunda na água, não se queima na fornalha, não se é devorado por leões famintos, não se morre engolido por um grande peixe, apenas uma mente de capacidade e majestade absolutas e exorbitantes. Seria capaz de justificar afirmações como: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:8-9. Tendo ficado claro para você quem é esse Jesus, responda a pergunta: a quem você ouvirá? Ao seu passado, aos seus conceitos preestabelecidos, ao que sua mente limitada diz que é certo, ou você ouvirá a voz de Cristo, que é Deus Criador e dono da mente mais extraordinária que já existiu? Se não responder corretamente a essa pergunta, você nunca conseguirá se tornar uma cópia de Jesus. Simplesmente faça. Quando Jesus deu aos discípulos a ordem de atravessar para o outro lado do mar, eles entraram imediatamente no barco e começaram a viagem.
Porém, no meio da jornada foram surpreendidos por uma tempestade. Os ventos fortes provocavam altas ondas que os lançavam de um lado para o outro. O mau tempo não respeitava o destino deles, nem mesmo o fato de estarem obedecendo a Jesus. Naquele momento, eles eram reféns do vento e das ondas, e o barco ia para onde a tempestade mandasse. Consequentemente, os discípulos também. O motivo de muitas pessoas não saírem do barco reside no fato de que este é, aparentemente, um lugar seguro e confortável. Porém, estar dentro do barco significa não ter controle sobre a viagem. Quando recusamos o convite de Jesus para andar sobre as águas, damos as costas ao chamado para a liberdade, pois o barco é o lugar daqueles que são reféns dos estímulos externos, como as leis da natureza e a opinião alheia. Ouvi certa vez uma pregação do pastor Ariovaldo Ramos, em que ele contou sobre uma conversa que tivera com uma jovem sobre a fé cristã. Na conversa, o rapaz disse não aceitar o cristianismo, pois gostava de ser livre e via a religião como algo que escraviza as pessoas. Ao ouvir isso, o pastor lhe fez algumas perguntas. Deu-se o seguinte diálogo. Qual é o seu nome? Gustavo. Por que você escolheu esse nome? Eu não escolhi, foi uma decisão de meus pais. Você deve ter pelo menos escolhido seus pais. Claro que não. Então acredito que você deve ter escolhido o lugar onde viria a nascer. Também não. Ok, mas no mínimo sua língua materna você escolheu. Não. Então você deve ter escolhido a forma como seus pais o criariam e as experiências que teve até os 3 anos. Também não escolhi. Certo, de que liberdade você estava falando mesmo? Com isso, o pastor Ariovaldo encerrou o assunto. A verdade por trás desse episódio é que não somos livres. Não escolhemos nossos pais, a cultura em que nascemos, nossa língua e muito menos a forma como fomos educados. Somos reféns dos acontecimentos, traumas, feridas, medos, abusos ou vícios, que funcionam como ondas e ventos arrastando o barco da vida para lugares indesejáveis, sem nos consultar, sem perguntar se é o que queremos. Enquanto recusarmos o convite de Jesus para andar sobre as águas, seremos escravos da tempestade. Enquanto não nos tornarmos cópias de Cristo, nunca desfrutaremos da verdadeira liberdade. Uma dúvida que surge naturalmente para quem se vê preso em barcos da vida é: como sair, como se libertar? Uma história ilustra bem a resposta a essa pergunta. Em 1988, Dan Wieden, da agência de publicidade Wieden + Kennedy, apresentou ao mundo o slogan Just Do It, simplesmente faça, para alavancar as vendas da empresa multimilionária Nike. O publicitário relata que criou esse slogan com base em algo que ouviu de um homem condenado à morte nos Estados Unidos. Minutos antes de morrer, Gary Gilmore disse ao pelotão de fuzilamento: Let's do it, vamos fazer. Impressionado com a frieza do criminoso, Wieden adaptou a frase e surgiu Just Do It. O que a Nike disse ao mundo inteiro com essa campanha é que devemos parar de complicar tudo. Em outras palavras, chega de enrolação, simplesmente faça. O que tem essa história a ver com o assunto de que estamos tratando? O fato é que para todos os que desejam se libertar das algemas que os escravizam, o desafio é ouvir as palavras de Jesus apresentadas na Bíblia e ter uma atitude ao estilo Just Do It. Se você quer sair hoje do barco, do acomodamento e do caminho mais fácil, ou ouvir o chamado de Jesus para tornar-se uma cópia dele, haja como Pedro, simplesmente faça. Levante-se e pule desse barco. Sem pensar, sem enrolar, sem complicar, apenas faça. Ouse tomar uma atitude extraordinária. Pegue sua Bíblia, sente-se em um canto silencioso e leia as palavras de Jesus e seus apóstolos. Depois feche-a. Levante-se e vá fazer o que ela manda. Você quer saber quando sairá finalmente desse barco de ideias passadas, traumas e conceitos pré-estabelecidos? Quando decidir fazer o que a palavra de Deus ordena. Você leu nas Escrituras que deve perdoar aqueles que te fizeram mal. Então levante-se, vá até essas pessoas e diga-lhes que as perdoa. Just do it. Você leu que não deveria acumular tesouros na terra?
Faça um compromisso consigo mesmo de ter o necessário para viver e invista no que terá ecos na eternidade. Just do it. Jesus disse: ame, empreste, doe, adore, venda, deixe, arranque, corte, plante, morra, negue-se e carregue a sua cruz. Just do it. Simplesmente faça. E quando perguntarem por que você está fazendo isso, responda: simplesmente porque Jesus mandou. É cumprindo a vontade do Senhor que você se tornará cada vez mais parecido com Ele. Praticante da palavra. Imagine que você chamasse sua filha e lhe ordenasse: seu quarto está bagunçado, os brinquedos estão todos espalhados, vá arrumar aquilo tudo. Passadas algumas horas, ela voltaria até você e diria: pai, decorei o que o Senhor falou, olha só, vá arrumar aquilo tudo. Diante disso, você lhe responderia: parabéns, filho, muito legal, mas e aí? Arrumou? Ao que ela diria: ainda não. No dia seguinte, a pequena, ao voltar da escola, relataria: pai, na hora do recreio, eu e meus amigos fizemos uma discussão em grupo, tipo uma célula. O tema foi formas de arrumar o quarto. Eu expliquei para eles a importância de deixar o quarto sempre organizado. E você? Que legal, filha, isso é muito bom, mas você já arrumou seu quarto? Ela: ainda não. Ao que você, entristecido, chateado e já irritado, daria o ultimato: então vá arrumar o seu quarto. Algumas horas depois ela voltaria e diria, cantarolando: pai, você não vai acreditar. Compus uma música com que o Senhor disse: olha só, vá arrumar seu quarto. Vá arrumar aquilo tudo, vá arrumar seu quarto. Legal, né? Você, admirado, diria: nossa, filha, que música linda. Mas deixe papai perguntar uma coisa só. Por curiosidade, você já arrumou seu quarto? Responda em tom de voz baixo: ainda não. Temos acesso a dezenas de versões da Bíblia, centenas de livros e milhares de conteúdos na internet sobre Jesus, decoramos trechos das Escrituras, cantamos louvores, organizamos grupos de estudo e comunhão, debatemos teologia em congressos e seminários. Tudo isso é muito bom, mas sabe o que realmente alegra o coração do Pai? Quando arrumamos nosso quarto, isso é, quando fazemos conforme Ele orienta. Tiago escreveu: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Isso significa que cantar, decorar, discutir, debater, analisar, ler em grego e hebraico e palestrar em congressos e conferências, mas não praticar a palavra, é enganar a si mesmo. É como uma criança que põe um remédio na boca, espera o pai sair do quarto e então cospe o medicamento. Sem aplicação prática, a Bíblia não tem efeito nenhum. A palavra de Deus é um remédio chamado verdade que combate o vírus da mentira. A arma de Satanás contra o homem é um engano, o qual muitas vezes virá na forma de sofismas, ou seja, argumentos e pretensões que têm o objetivo de levar você ao erro. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos alguns argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Como combater uma mentira com a verdade? Diante de uma mentira, não adianta ficar passivo e apenas se defender. É necessário atacar. Jesus usou uma estratégia certeira quando Satanás tentou plantar sofisma em seu coração. O tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Depois, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Verso 6. E por fim, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Versos 9. Às 3 propostas, o Senhor respondeu: está escrito. Quando o tentador vem com propostas amargas cobertas de doces mentiras, ela não se impressiona ao ouvir um não como resposta, mas treme ao ser confrontado com está escrito. Pois o que está escrito na palavra de Deus é a arma que anula os sofismas, a verdade. É por isso que Jesus diz: e conhecerão a verdade,
e a verdade os libertará. João 8,32. Mas diferente do que nos ensinam, a verdade não é um conceito a ser aprendido, tampouco uma ideia a ser entendida. A verdade é uma pessoa que deve ser copiada. E é essa pessoa que se põe diante de nós hoje nos convida a sair do barco, dos antigos conceitos e traumas, a fim de nos libertar de nós mesmos e de nosso passado, rumo a um futuro de plena identificação com Ele e quem Ele é. Capítulo 4. Você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Como é possível se tornar uma cópia de alguém nunca visto? Como copiar, amar e desejar passar a eternidade na presença de alguém dessas condições? Você certamente já ouviu falar bastante sobre Cristo, seus feitos e atributos, mas você já ouviu? Quando lemos a história do cego Bartimeu, fica claro que ele já havia escutado sobre Jesus e detinha informações importantes sobre o Mestre. De que outra maneira saberia que se tratava do filho de Davi? Talvez tenha presenciado relatos sobre sua pregação revolucionária, a multiplicação de pães e peixes, sua coragem diante dos mestres da lei. Mas acredito que, dada a situação de Bartimeu, o que realmente deve ter chamado sua atenção foram os relatos das curas milagrosas. Você ficou sabendo que ele fez um paralítico de nascença andar? Alguns podem ter lhe dito. Acredito que o coração daquele deficiente visual se encheu de esperança ao ouvir histórias sobre Jesus curando mudos, leprosos e cegos. Sim, certamente o filho de Timeu conhecia Jesus de ouvir falar. Porém, em um contexto como o dele, o grande problema de não enxergar é que seria preciso confiar no relato de terceiros, a fim de tirar as próprias conclusões, o que pode gerar severas distorções da realidade. Deixe-me explicar por meio de um exemplo. Se eu estivesse sentado na poltrona de um avião e descrevesse o que estava vendo, poderia ser algo assim. Vejo na fileira à frente da minha uma mulher com seu filho de cerca de 2 anos, dormindo no colo. O menino tem cabelos negros e lisos. Ele está vestindo uma camiseta branca de manga comprida e na boca tem uma chupeta azul e branca. O garoto parece tranquilo, apesar de se assustar de vez em quando com os balanços mais bruscos da aeronave. Ao ler esse relato, uma cena foi se desenhando em sua mente, algo que com toda certeza é diferente da cena que todos os outros leitores visualizaram em pensamento. Se essa descrição fosse ouvida por 10.000 pessoas, cada uma imaginaria um menino diferente, com um tipo específico de chupeta na boca, no colo de uma mulher de aparência única, e nenhuma das 10.000 imagens seria igual à que eu teria visto na realidade. Qual Jesus descreveram para você? Que imagem você tem dele? Observando e ouvindo pessoas que frequentam igrejas evangélicas, é possível perceber as imagens que elas têm de Cristo. Algumas imaginam Jesus curandeiro e os buscam a fim de obter a tão desejada cura física. Outras têm a figura do Jesus bancário, aquele que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Há milhares de outros Jesus, como Jesus advogado, Jesus cupido, Jesus psicólogo, só para citar alguns. Será que o Cristo de seu imaginário é de fato da vida real? Só existe uma maneira de não criar um falso Jesus em sua mente. Você precisa vê-lo. Por exemplo, a experiência de vê-lo mudou Paulo de Tarso, que de fervoroso assassino de cristãos se tornou um dos maiores servos de Cristo, que já existiram. Tudo muda depois que você vê Jesus. Diante disso, a dúvida que surge é: como posso saber se já vi Jesus? João escreveu a melhor resposta para essa questão. Todo aquele que nele permanecer não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Logo, é a relação de uma pessoa com o pecado que determina se ela viu Jesus. Se você ainda estiver no pecado, é porque não teve os olhos de seu coração abertos para contemplar a beleza de Cristo e de seu amor sacrificial, que o levou a pagar com a própria vida o preço dos nossos pecados, a fim de que pudéssemos ficar bem com Deus. Para entender esse texto de João, imagine uma balança daquelas usadas antigamente nos armários para pesar alimentos.
Tais instrumentos tinham 2 pratos em que se colocavam de um lado a mercadoria e do outro pesos de metal. Assim era possível descobrir quanto pesava determinado produto. Suponho que Jesus esteja sentado em um dos pratos dessa balança e do outro lado esteja um pecado. Pergunto, qual pecado pesa mais que Jesus? Com essa imagem em mente, vamos pensar em situações cotidianas. Será que aquela pessoa que você quer namorar, mas que o leva a se afastar de Deus, pesa mais que Jesus? Ou será que sua vontade de olhar a imagem de pessoas nuas nas internet tem mais peso que o Senhor? Ou ainda seu desejo por riquezas, ele tem mais peso que o Deus encarnado? E será que sua personalidade explosiva, responsável por fazê-lo agredir as pessoas que atrapalham seu caminho, é mais valiosa que Cristo? Se qualquer coisa está vencendo Jesus na balança da sua vida, pode ser que você nunca tenha visto Jesus, pois no dia em que os olhos de seu coração forem abertos para vê-lo, você entenderá que nada pesa mais do que ele. Paulo descreve Jesus da seguinte maneira: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 15 ao 20. É impossível algo valer mais que Cristo, pois tudo o que existe foi criado por ele. É como o homem descrito por Jesus na parábola do tesouro de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13:44. Esse tesouro é Cristo. Ele vale infinitamente mais do que a soma de tudo que você já teve, tem ou terá. Quer saber se você já viu Jesus? Olhe para todos os seus bens e relacionamentos e pergunte-se: Cristo vale mais do que tudo o que tem, mais do que todas as pessoas que amam? Se a resposta for positiva, significa que você encontrou esse tesouro, mas caso haja algo ou alguém que ainda valha mais do que Jesus, é preciso repensar a sua relação com ele e se perguntar: será que eu já o vi? Será que o conheço? Não são poucas as pessoas que trocam Jesus pelo amor, por coisas e pessoas, ou por si mesmo, e fazem isso porque não o viram verdadeiramente, nem o conheceram. É interessante que, em termos bíblicos, ver Cristo não significa pôr os olhos sobre a pessoa dele. Marcos nos relata uma história significativa sobre isso. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Marcos 10, 17 a 22. É interessante comparar esse jovem rico com o cego Bartimeu. Aquele rapaz possuía muitas propriedades e, ao que tudo indica, pertencia a uma família poderosa. Já o outro era um pedinte de esmolas que vivia à porta da cidade implorando ajuda aos que passavam por ali. O rico certamente frequentava o templo e as sinagogas, estudava as leis judaicas e se esforçava desde novo para cumprir, com rigor, cada vírgula das Escrituras.
É provável que seus pais e mestres o tenham ensinado a viver uma vida de retidão absoluta diante dos homens. O mendigo de Jericó, por sua vez, era considerado pela sociedade um amaldiçoado por ter nascido com a deficiência. Não lhe era permitido nem mesmo entrar no templo, uma vez que o consideravam alguém imundo. Dois homens extremamente diferentes, com histórias opostas e estilo de vida antagônicos. Em uma leitura rápida, é possível que não se perceba que o jovem rico era cego. Não fisicamente, os olhos do coração é que não enxergavam. Ele conseguia ver cores, paisagens, dinheiro, bens, roupas caras, o livro das leis, mas não conseguia contemplar o que existia de mais belo, Jesus. O Senhor estava bem na sua frente. O moço ajoelhou-se aos seus pés e ouviu sua voz, porém não viu Deus. Ele viu um mestre, um rabino, um professor, um filósofo, mas não conseguiu enxergar que estava diante do Cristo do universo, aquele que o formara no ventre materno, o ser que sabia o número de fios de cabelo presos à sua cabeça e até mesmo a quantidade de árvores existentes em suas propriedades. Aquele jovem estava diante do autor das leis que ele tanto se esforçava para cumprir desde pequeno. Quem estava a um palmo de distância de seus olhos era o Eu Sou, aquele que ditou as leis para Moisés. Ainda assim o rapaz não o enxergou. Os olhos de seu coração não perceberam que diante dele estava o maior tesouro que já existiu. O jovem rico fez o que milhões de pessoas fizeram e ainda fazem, trocou Jesus por coisas, por pessoas e por si mesmo. Tudo isso porque não o viu nem o conheceu. De outro lado, está Bartimeu, que ouvira muito sobre Cristo. É natural que alimentasse a expectativa de um dia encontrar-se com o Senhor. Então, finalmente, esse dia chegou. O barulho de uma grande multidão revelava para o cego que algo diferente estava acontecendo na cidade. Não era comum haver tanto alvoroço nas ruas de Jericó. No meio de tanta gente que falava ao mesmo tempo, ele conseguiu identificar um nome que era pronunciado repetidamente. Jesus, 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 era ele. O famoso homem que impactava todas as cidades por onde seguia finalmente chegara a Jericó. Mas o que fazer? A condição de Bartimeu não lhe permitia ver Jesus. Não adiantava esfregar os olhos, colocar óculos, pingar colírio, nada que fizesse resolvia a cegueira. Como seguir um homem cuja direção em que caminha não pode ser vista? Como copiar alguém cujas atitudes não se pode enxergar? Como admirar alguém cuja beleza não é possível contemplar? Essa é exatamente a condição do ser humano. Não podemos fazer nada para ver Jesus, não temos poder nenhum para sanar nossa deficiência, nossas obras são mortas. Somos capazes de obedecer às regras, como aquele jovem rico, ler a Bíblia todos os dias, ir ao culto todas as semanas, entregar o dízimo, ofertar e até mesmo trabalhar para Deus. E mesmo assim não enxergar Jesus. Nessa condição, só resta nos humilharmos e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Foi exatamente isso que Bartimeu fez. Diante de sua impotência, começou a clamar ao único que tinha poder para mudar sua história. Ignorando a pressão da multidão, gritou a plenos pulmões, tão alto que começaram a repreendê-lo, pois achavam que estava incomodando Jesus. Mas o que aquelas pessoas ainda não haviam aprendido é que o Senhor se enche de compaixão diante de um clamor sincero. Ele é impulsionado pelo amor. Aqueles gritos soavam como um cântico aos ouvidos do Mestre. Bartimeu entendeu sua posição de total dependência de Deus e demonstrou isso. Diferente do jovem orgulhoso que acreditava na suposta segurança proporcionada por suas muitas propriedades e seu conhecimento da lei, o mendigo se pôs em uma posição agradável a Deus, uma atitude de plena humildade. Ocorreu como dizem as Escrituras: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29 e 23. De fato, foi o que ocorreu. Jesus mandou chamar o cego. Algumas pessoas foram até Bartimeu e o conduziram ao Senhor. O que terá passado pela cabeça daquele homem durante a caminhada? Em segundos ele estaria diante de Jesus. De repente, as pessoas que o guiavam pararam.
foi quando uma voz serena indagou: O que você quer que eu lhe faça? Marcos 10, 51. É bastante comum ver pessoas que nunca contemplaram Jesus, as quais são identificadas pela resposta que dão a essa pergunta. Ao ouvirem de Deus, o que você quer que eu faça? Muitos dos frequentadores de igrejas respondem: quero minha casa própria, quero um carro do ano, ou até mesmo quero prosperar financeiramente. São milhares de pessoas fazendo campanhas de não sei quantos dias ou semanas para conquistar bens materiais, sucesso na vida amorosa e felicidade. Porém, são poucas as que fazem campanhas porque querem ver Jesus, têm um relacionamento pessoal e íntimo com Deus do universo. Aqueles indivíduos são como filhos que anseiam pela chegada do Pai ao fim do dia, não para vê-lo ou conversar com ele, mas para lhe pedirem dinheiro. E com esse dinheiro se afastarão cada vez mais de sua presença. Deus disse, por meio do profeta Jeremias, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Veremos Jesus quando o nosso maior anseio for ter os olhos abertos para Ele, quando nenhum outro desejo dentro do coração for maior do que a vontade de ser dele e para Ele. Veremos Jesus quando nossa oração for como a do salmista. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Salmos 27, 4. Qual é a uma coisa que você pede ao Senhor? Qual é o conteúdo de suas orações? Elas se voltam mais para as coisas deste mundo ou para a glória de Deus? Jesus está de pé diante de você hoje, agora, e Ele lhe faz uma simples pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Qual é o maior desejo do seu coração? Minha oração é que seu anseio por ver o Salvador supere todas as outras. Olhos abertos. Acredito que toda a multidão que naquele momento acompanhava Jesus em Jericó ficou em silêncio quando Bartimeu foi levado até o Senhor. Imagino que aquelas dezenas de pessoas ao redor dos dois parou para ouvir o diálogo entre eles, deixando-os em um pequeno espaço no meio da aglomeração. Todos estavam atentos para ver o que Jesus faria com aquele homem. Foi quando o mestre falou: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Marcos 10, 52. Assim que ele terminou de pronunciar aquelas palavras, todas as células e os tecidos danificados dos globos oculares e das ligações nervosas dos olhos de Bartimeu foram refeitas, e em questão de milésimo de segundo a escuridão que o acompanhara por anos foi interrompida. Luzes e cores invadiram seu campo sensorial, e a primeira imagem que entrou pelos olhos do ex-cego foi a face de Jesus. Acredito que Bartimeu nunca mais se esqueceu daquele rosto, do olhar e da expressão facial de misericórdia. Quando penso nessa cena, outra história me vem à lembrança, a descrição da criação do homem. O texto de Gênesis relata que Deus formou o ser humano do pó da terra e, depois de ter feito Adão, soprou vida em suas narinas. Assim que se tornou gente, aquele homem abriu os olhos pela primeira vez. Consegue imaginar o que ele viu? O mesmo que Bartimeu nas ruas de Jericó. A primeira cena gravada no cérebro de Adão foi a face de Deus. É por isso que o ser humano nutre uma enorme insatisfação que nada neste mundo consegue sanar. Desde sempre ele vem tentando resolver essa necessidade de ver Deus, e o faz recorrendo a entretenimento, sexo e todo tipo de prazeres e ídolos. Mas sua busca não cessará enquanto ele não fizer aquilo de que realmente precisa: ver Jesus, pois essa é a única forma de voltar ao estado perfeito, tornando-se uma cópia do Senhor. A ordem de Cristo para Bartimeu foi: vá, a sua fé o curou. O mestre o mandou ir, mas ao contemplar a beleza de Cristo, o ex-cego não conseguiu deixá-lo. Marcos termina o relato dizendo: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10, 52. Após ver o mestre, o filho de Timeu se tornou seu seguidor. Clame de todo o coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois meu maior desejo é ver a tua face, e creio que o Espírito Santo abrirá os seus olhos. Nas próximas vezes em que lê a Bíblia, você não verá apenas um texto, mas um homem, Jesus. Ao parar para ouvir uma pregação
Já não será uma palestra qualquer, mas o próprio Cristo falando com você. Quando for orar, já não será um ritual religioso, mas uma conversa com seu melhor amigo. E prepare-se, porque ver Jesus o fará ser tomado pelo desejo de segui-lo. Você não conseguirá fazer outra coisa, a não ser tornar-se um discípulo dele. Mais ainda, entrar em contato com o ser mais belo que existe. O fará querer se parecer com ele. Suas ambições carnais, temporais e passageiras serão trocadas pelo mais nobre de todos os desejos. A ambição duradoura e eterna de tornar-se uma cópia de Jesus.